Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãs amadas, você que nos assiste também pelas redes sociais, a graça e paz, sejam todos bem-vindos aqui conosco, para que possamos aprender mais um pouco da palavra de Deus, da porção de Deus nessa noite. Amém? Eu convido as irmãs e a todos que nos assistem a abrir as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14. É uma palavra bem conhecida. Provérbios 14. É uma palavra muito conhecida, só que, porém, um pouco difícil da gente exercer ela todo dia, né? Principalmente para nós mulheres, é um desafio muito grande. Mas a palavra de Deus nos respalda e a palavra de Deus nos garante que tudo isso é possível. Amém? Vamos ler, irmãos? Eu vou ler ali com vocês porque a minha versão é diferente do que está ali. Aí às vezes vai chocar, tá? Provérbios 14, versículo 1. Somente esse versículo que a gente vai ler, tá? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Amém, irmãs? Várias pessoas, né, mais experientes, falam que quando você vai falar... Pode sentar, irmãs. Quando a gente vai falar, quando a gente vai estar aqui na frente, que a gente vai transmitir a palavra, muitas pessoas eu já ouvi falar que a palavra fala primeiro com a gente, né? Primeiro fala com a gente por quê? Como o Jerônimo usou uma vez, que é porque a boca está mais perto, né, do nosso ouvido, então fala primeiro com a gente. E essa palavra, ela tem falado assim muito ao meu coração, a questão assim da sabedoria que nós devemos ter, né? Essa situação toda que a gente passou em relação a esse vírus, né? As angústias, assim, toda a dificuldade que passamos, né? Com essa pandemia. E nós mulheres, assim, não que os homens não sejam, mas eu creio que nós mulheres é que fomos mais bombardeadas com isso. Por quê? Porque acaba mais assim as coisas ficando para a gente mesmo. E nós, como somos as que intercedemos pelo nosso lar, muitas das vezes a sabedoria, ela é muito importante, quer dizer, primordial para a gente vencer. E tem uma coisa que eu tenho no meu coração assim, que eu já vivi isso. A mulher sábia e a tola, ela anda junto com a gente, né? Aí vem os bombardeios na sua mente. Aquela palavra, aquele pensamento que quer te tirar da presença de Deus. Aí você fica meio balançada e você vai e questiona. Pô, mas espera aí, isso aí não é o que eu tenho para fazer. Aí o que vai fazer toda a diferença é qual mulher que você vai acionar. Você vai acionar a sábia ou você vai acionar a tola? Porque a partir do momento que você acionar a sábia, as nossas atitudes vai ser condiz a palavra de Deus. E assim como a gente acionar a tola, ela também vai causar o estrago que é contra a palavra de Deus. Então assim, nossa mente é que tem que ser vigiada 24 horas. Então a palavra fala que a sabedoria é o princípio, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então assim, que nós devemos assim, a cada dia que passa. E esse livro de Provérbios, ele é muito rico em ensinamentos para a gente, né? Para o homem, para a mulher, para o jovem, né? Para conseguir ter sucesso na sua vida. Porque, e rebater também esses bombardeios que vêm na mente da gente. Então, a palavra que eu quero deixar para você, mulher, nessa noite, para você que está nos assistindo, qual é o gatilho que você mais está acionando? O da sabedoria ou o outro? Então assim, que nós possamos buscar em Deus, acionar sempre esse gatilho da sabedoria, porque nós sabemos que difícil
mas é possível vencer. É possível superar, é possível vencer os bombardeios na mente. Eu falo isso porque muitas vezes eu acabei sendo tola, mas porque eu não vigiei, porque eu acionei o gatilho errado. E isso trouxe algum problema para mim, para o meu esposo, para meus filhos, para a minha casa em si. Então, assim, que nós possamos a cada dia acionar, né, e ser sábia. Amém, amadas? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, rendemos graças a Ti, Senhor, nesta noite. Pai, nos entregamos, ó Pai, de todo o nosso coração na Tua presença. Deus, que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor venha, Deus, derramar, ó Pai, a Tua porção, Senhor, que o Senhor quer nos entregar, Senhor, de sabedoria nesse dia. Deus, que possamos, ó Pai, estar com o coração aberto para receber. Deus, que nós possamos estar com a nossa mente, Senhor, cativas a Ti. Com a nossa mente, Senhor, abertas, ó Deus, para aprender, Senhor, mais de Ti nesta noite. Deus, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através dos Teus louvores, através dos Seus ministros. Deus, que o Senhor venha falar, Senhor, conosco, Pai, através da palavra, Senhor, que vai ser ministrada nessa noite. Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor, abastecidos, ó Pai, cheios da Tua presença. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tua presença, Senhor, é essencial, Senhor, neste momento. É essencial, Senhor, para nossas vidas. Espírito Santo de Deus, seja conosco, papai. Seja, Senhor, com cada um, Senhor, que está no seu lar assistindo, acompanhando. Deus, que o Senhor possa estar com eles, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, Senhor, a Tua geração, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, mulheres de Deus. Amém? Glória a Deus por mais um culto de louvor e adoração, onde nós possamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Vamos celebrar ao Senhor, que Ele venha sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, para nos levantar, nos reerguer, nos preencher. Amém? Ele vem sobre nós, nos curar com sua voz, nos levantar, nos reerguer, nos libertar, nos preencher. Jesus, Jesus, é o som da sua voz. Quero dançar
me separa desse amor que tu tens por mim, um pobre pecador. Nada me separa desse amor, nada me separa desse amor, nada me separa desse amor. Me amaste assim, sabendo quem eu sou. Nada me separa desse amor, nada me separa desse amor, nada me separa desse amor que tu tens por mim, um pobre pecador. Nada me separa desse amor, nada me separa desse amor, nada me separa desse amor. Me amaste assim, sabendo quem eu sou. Declare mais uma vez: Jesus é o som da sua voz. Jesus é o som da sua voz. Quero dançar, quero correr. E não há mais nada entre nós pra me afastar do teu querer. Pra terminar, nada me separa, nada me separa desse amor, nada me separa desse amor, nada me separa desse amor que tu tens por mim, um pobre pecador. Nada me separa desse amor, nada me separa desse amor, nada me separa desse amor. Me amaste assim, sabendo quem eu sou. Aleluia! Nada pode te separar do amor de Deus, nada pode te separar. Ele te amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Graças te damos, Senhor, pois nós temos sobrevivido ao dia mau, nós temos sobrevivido às adversidades. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Intermináveis, eu só chorava.
semana. Aleluias. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. A graça e a paz. Princesas lindas do Senhor que aqui estão hoje. Princesas lindas do Senhor que estão nos assistindo na live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que Deus possa falar, continuar falando, porque Ele já falou desde o início, né, da palavra, com a nossa irmã Edivânia, sobre a mulher sábia. Vamos continuar adorando, glorificando o nome do Senhor. E o Senhor te escolheu para estar aqui hoje, nesta noite. Às vezes você pode estar falando, nossa, mas fulana não veio. Ela não veio. Mas o Senhor escolheu você nesta noite para falar ao teu coração com a palavra vinda do trono de Deus que o Senhor preparou nessa noite para levar cada um de nós. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. É mais um retorno. Aleluia. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Eu mudaria, oh aleluia. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. A glória toda dele. E a glória dele, tudo é pra ele, e somente
escolheu as tuas filhas, ó Pai, para estar aqui nesta noite, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque às vezes, ó Deus, só murmuramos, ó Deus, e esquecemos, ó Pai, de te agradecer. Estamos aqui nessa noite somente para te agradecer. Gratidão, Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Amém, glória a Deus, né? O Senhor te escolheu, mulher. Glória a Deus por isso, somos escolhidas do nosso Deus. Quero saudar a todas, né? Com a graça e a paz do Senhor. E uma boa noite para todos que nos assistem também na graça do Senhor Jesus. Agora é o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês estivessem abrindo a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, o capítulo 25. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma mulher maravilhosa. E nos deixa muito exemplo para nossas vidas, para estarmos seguindo. Primeira Samuel, capítulo 25. Todos encontraram? Aguarda um pouquinho as irmãs ali. Diz assim a palavra do Senhor. No capítulo 25, versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o da sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços. Ele disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como está. Direi àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possui tenha paz. Tendo ouvido que tem tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, o moço de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, aguardaram. E respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado lhes contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua.
Subiram após Davi uns 400 homens, dizendo, 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar ao nosso Senhor, porém ele disparou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bom, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo. E os pôs sobre jumentos e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgava, um jumento descia, encoberto pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permita falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti, por todos os dias, por todos os seus dias. Se algum homem se levantar contra ti, perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos este a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa havereis a derramar. E te haverás vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu te
a me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração. E ficou ele como pedra. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, dizendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e dispôs-se, cavalgou num jumento com os 5 moços que assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. É um pouquinho comprida a história dela, né? Mas que maravilha, né, irmãs? Nós vamos ouvir um pouco sobre essa mulher nessa noite. Mulher maravilhosa, sensata, formosa, né? Vamos orar. Feche seus olhos. Peça para que o Senhor fale, revele ao seu coração nessa noite a sua palavra, né? Como a Edivânia disse, quando nós subimos aqui, né? O Senhor já falou com a gente primeiro. E desde ontem o Senhor está falando ao meu coração a respeito, né? Desta mulher, dessa história. Uma história linda, né? Então temos muito que aprender com ela, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar poderosamente a minha vida, a vida das minhas irmãs que aqui estão nesta noite, Pai, porque o Senhor as trouxe, ó Deus, porque o Senhor quer falar. Pai, então fala conosco, porque os nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração, para a Tua palavra nessa noite, Senhor. Ó poderoso Deus, eu quero Te louvar e Te agradecer por cada mulher que aqui está, porque eu sei que algo novo o Senhor irá fazer nessa noite. Ó Deus, muito obrigada, Pai, por este momento maravilhoso que aqui estamos. Nós Te rendemos graças no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar-se. Então, amados, a palavra de Deus, ela nos diz que ali havia um homem chamado Nabal, né? E a palavra de Deus diz que ele era muito rico e muito próspero. E a sua mulher chamava-se Abigail. E a Bíblia diz que esta mulher era ela sensata, formosa, mas que o marido era um homem insensato e de coração duro e maligno em todo o seu trato. Ele tratava as pessoas muito mal. E quantas mulheres hoje, quantas mulheres vivem hoje com homens de coração endurecido? Hoje na correria que a gente está, os homens ficam todos estressados, né? E quando às vezes a esposa vai falar, nossa, ele não quer nem ouvir. Então, amados, muitas mulheres hoje, eu fiquei pensando quando eu li essa história, meu Deus, há quantos anos atrás, né? E já havia mulher passando por essa situação, né? Que hoje nós sabemos, o mundo de hoje, do jeito que está,
a maioria das mulheres passam por coisas difíceis no seu relacionamento, né? Mas nós vemos aqui que Abigail também passou por isso, né? E ouvindo Davi que Nabal tosqueava ali as suas ovelhas no Carmelo, enviou 10 dos seus servos ao Carmelo. E chegando lá perguntou: como está? Chegar lá vocês vão dizer: paz seja contigo, tenha paz a tua casa e tudo que possui. Então os moços chegaram ali com muita educação, tratando Nabal muito bem, né? Na instrução do rei Davi, ele falou para aqueles moços: olha, vocês chegando lá, vocês tratam muito bem, né? Sejam educados. E esses moços assim eles fizeram, né? Eles trataram ali aquele homem bem, e levando a bênção de Davi através daqueles homens. Então eles chegaram lá abençoando aquele homem, né? Porque Davi havia falado para eles: chega lá e diz que eu os abençoo, né? Que ele seja próspero, que ele seja bem sucedido e que tudo lhe vá bem. Então foi isso que aqueles homens, aqueles moços de Davi chegaram e contaram ali para Nabal. E aí ele diz, né? Temos ouvido que está tosqueando ovelhas, e seus pastores estiveram conosco um tempo, né? E nós lhe fizemos tudo de bom, e nada vocês tiveram falta quando vocês estiveram ali comigo. Todos os dias que vocês estiveram conosco no Carmelo. E agora os meus moços aí está na tua presença, dá para eles, né? Então Davi mandou ali os seus homens para pedir algo para Nabal. E um tempo atrás Nabal já tinha precisado de Davi. Davi fez tudo que eles, deu tudo para eles que eles necessitavam. E aí o que acontece? Então os homens chegaram e falaram, né? Nos dê, né? Davi quer que você nos dê o que você tiver aí na sua mão. Porque eles estavam ali, amados, eles estavam com fome, com sede, né? Então eles foram onde tinha para pedir. E os moços, tendo falado essas palavras em nome de Davi, ficaram aguardando a resposta, né? Eles chegaram, entregaram o recado de Davi para Nabal e ficaram esperando a resposta de Nabal. E aí o que aconteceu? Nabal, insensato e ignorante, ignorou os moços e fez de conta que nem sabia quem era Davi e nem os seus servos. E a palavra de Deus diz, né, que Davi, ele tinha tomado, né? Ele fala assim: ó, por acaso eu vou tomar do meu pão, da minha água, da minha carne, e vou dar para homens que eu nem sei de onde vem, que eu nem sei quem é? Você já conhece gente desse jeito? Não reconhece nada que recebe das pessoas? Você ajuda aqui, quando ele está ali, ele já se esqueceu que ele recebeu algo de você. Nós vivemos muitas pessoas dessa maneira, né? Mas nós devemos ser assim mesmo, né? Pessoas boas, né? Que ajudam outros que necessitam. Então o egoísmo era muito grande na vida desse homem, né? A palavra de Deus fala que ele não era um homem pobre que tinha poucas coisas. Ele era muito rico, riquíssimo. Não custava ele devolver o bem, né, para aqueles moços, sendo que um tempo ele necessitou também quando ele estava no deserto. E Davi socorreu. Mas não, ele virou as costas, não quis saber. E muitas vezes acontece isso com a gente também, como eu falei, né? Você cuida das pessoas, ajuda as pessoas, mas elas não reconhecem nada. E não adianta você achar que você vai fazer algo para alguém, ajudar alguém, abençoar alguém e vai receber alguma troca. Não vai. Porque as pessoas têm um coração endurecido mesmo. Dificilmente você vai encontrar um que vai voltar: muito obrigada, meu irmão. O dia que você precisar, eu também estou à tua disposição. E realmente está. Porque falar é fácil, né? Falar é fácil. Mas o Senhor diz que nós devemos ser pessoas boas mesmo, e cuidar mesmo das pessoas e ajudar. Porque a recompensa não vem do homem, a recompensa vem do Senhor, né? E Ele quem honra aqueles que são abençoadores.
Então, amadas igrejas, esse homem foi terrível, né? Esqueceu tão rápido de tudo aquilo que Davi tinha feito para ele e para os seus moços ali. Então aqueles moços, eles voltaram até Davi e contaram as palavras de Nabal. E Davi ficou furioso. Primeiro que ele era o rei, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Ele ficou furioso. E ele disse na hora: cinja suas espadas, e eu também cinjo a minha, e vamos descer. E não vai ficar nenhum daquela casa vivo, né? E ali eles subiram, foram ao encontro de Nabal. Mas um dos moços de Nabal ouviu a conversa, né? E foi e contou tudo para Abigail. E disse para a mulher que um tempo atrás Davi tinha socorrido eles. Tinha socorrido Nabal no deserto. E que agora Nabal, eles tinham ido ali para pedir algo para Nabal, e ele não quis nem saber. Negou. Fez de conta que nem os conhecia. Fez de conta que eles não eram ninguém, né? Então, e aí ele disse: agora você vê o que você vai fazer, mulher, porque esse homem, ninguém pode falar com ele. Não adiantava ela ir falar com Nabal, ele não ouvia ninguém, né? Então ele disse: olha, Belial significa desprezível e indigno, e esse é o nome de Nabal. Indigno, indesprezível. E não há quem possa lhe falar, porque ele não ouve a ninguém. Então, amados, hoje também há muitas pessoas assim, né? Dono da razão, tudo ele sabe e não quer ouvir ninguém. Se você vai falar, aconselhar, não adianta. Vai e faz aquilo que quer fazer, porque acha que aquilo que é certo, e acabou, ninguém mais sabe nada, só ele sabe. E esse era Nabal, né? Não recebia palavra nenhuma que vinha de ninguém, né? E assim, amados, muitas vezes nós também agimos assim com a palavra de Deus, né? O Senhor vem, fala conosco, nos orienta dentro da palavra dele, e nós falamos: não, mas isso aí não é assim não, vou fazer da minha maneira mesmo. Achamos que temos razão de alguma coisa, não temos, amados. Porque a palavra de Deus é ela que é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é que nos ensina, né? A palavra de Deus é que nos dá vitória. Mas, amados, o que aconteceu? Abigail, ela se levantou, ela teve atitude, sabe? E eu fico encantada com a história dela. Porque quantas qualidades tinha nessa mulher, né? Uma delas, que ela era uma mulher de atitude. Ela era uma mulher de atitude, sensata, formosa, tinha muitas qualidades. Tinha um domínio próprio na vida dela. Porque senão não estaria nem ali mais com aquele homem, né? Mas ela tinha todas essas qualidades. Ela era humilde, né? A palavra de Deus fala que ela era humilde porque ela foi e se lançou aos pés do rei. E uma coisa eu quero dizer para os irmãos: ela não era qualquer mulher. Ela era a mulher do homem mais rico daquele lugar. Mas mesmo assim, ela era uma mulher humilde. E ela foi. Era uma mulher riquíssima. E ela deixa lá o marido, né? Indigno, bebendo, e vai à luta. Ela não fica lá chorando, lamentando, murmurando. Ela se levanta e vai à luta, sabe? E esperando, não ficou lá esperando a morte da sua casa, né? Porque ali todos iriam morrer. Não só a família, como todos os seus servos e todos que ali estavam. Ela não ficou lá quietinha esperando, ela se levantou, né? Teve uma atitude e foi.
E ela foi e falou, e deu ordem ao seu moço, para que ele preparasse tudo o que Davi havia pedido. Comida, água, porque eles estavam famintos. E ela tomou tudo com pressa. Não ficou lá molengando, não. Ela fez bem rápido, porque ela sabia que Davi já tinha se levantado para vir para a casa dela. E ela com pressa, ela vai ao encontro de Davi. E tem coisas que não se pode esperar, né, irmãos? Às vezes você está num problema que tem que ser resolvido e fica emperrando com a barriga, esperando. Mas tem coisas que apressa, tem que ser resolvido logo, né? Então não pode ser esperar, não. E aí ela vai. E lá foi Abigail resolver o problema do marido. Já imaginou, irmão, naquela época? Uma mulher ter que se levantar e ela resolver o problema do marido? Hoje é mais fácil, né? Porque as mulheres já são independentes. Mas não, naquela época as mulheres dependiam em tudo dos seus maridos. E ela se levantou, né? E foi resolver o problema daquele homem. Mulher sensata, queridos, é aquela que soluciona problemas, não a que causa problemas. Amém, mulheres? Que o Senhor venha falar no nosso coração nessa noite. O Senhor falou comigo, mulher sensata vai resolver os problemas, não vai ser causadora deles para dentro da sua casa. O Senhor sempre fala comigo muito duro. E se Ele fala comigo, Ele quer falar com vocês também, né? Que todas nós somos mulheres e precisamos ouvir a palavra de Deus. Então se levante como uma mulher sensata para resolver, ajudar na sua casa, né? E ela se encontra lá com Davi quando descia o monte. E Davi diz a ela: nada me adiantou ter guardado tudo que ele possui. Ele me pagou o mal pelo bem. Davi já foi falando para ela, né, o que o marido dela tinha feito. E Abigail lançou, a palavra de Deus diz que ela se lançou aos pés do rei Davi. Ah, Senhor, caia sobre mim a culpa. Ela tomou a culpa de tudo aqueles erros, tudo que o marido fazia para ela própria. Sabe? E permite falar tua serva contigo. Você sabia que a maioria das vezes, a maioria não sempre, o diálogo e a conversa resolve tudo? Muitas vezes nós não conseguimos resolver nada na nossa vida porque não temos diálogo e nem conversa. Às vezes o marido pensa uma coisa, a mulher pensa outra, mas não se conversam. E aí vira aquele atrito. Então Abigail falou para Davi: você pode me ouvir? Eu preciso falar. Olha que mulher sábia. Que mulher sábia. E Davi disse, ouviu, né? Não importa, Senhor, com esse homem. Nabal, a loucura está com ele. Ela mesma chamou o marido de louco, né? Não liga para ele não, porque ele é louco. E tão certo como vive o Senhor, a sua alma foi impedida de derramar sangue e vingar por suas próprias mãos. Abigail aqui ela argumentou que derramamento de sangue desnecessário não serviria aos melhores interesses de Davi. Então Davi não poderia, mesmo ele sendo rei, ele não precisaria sair derramando sangue por qualquer coisa, né? Não precisava. Isso não ia ser bom para ele como um rei. Então, e ela entrega, né, ali para Davi a comida, a água, para Davi e os seus moços. Porque tudo isso é que eles necessitavam naquele momento. Você já pensou estar num deserto morrendo de sede, de fome? Quando chega a comida e a água, que maravilha que não é? Né? Eu fiquei imaginando essa cena. Eles ali com fome, com sede, sem nada. E de repente a mulher chega lá e entrega tudo. Os cabritos assados, os pão, a água.
né, para Davi e para os seus. E ela diz a Davi: de fato, o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor. Não te ache mal em ti por todos os seus dias. Amados, olha, ainda Deus usou essa mulher como profetiza na vida de Davi. Viu o que ela disse para Davi? Ela foi e profetizou para Davi a respeito da vida dele, do ministério dele, do reinado dele, né? Então ela foi ali uma profetisa na vida do rei Davi. E Davi disse, olha o que Davi já responde para ela. Disse Davi: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Amém? Ela ouviu isso do rei. Não foi dos moços do rei, foi do rei que ela ouviu isso. Ele ficou alegre, ele ficou feliz de todas as palavras que ela disse para ele, porque era a palavra que edificavam a vida dele. Ele pôde reconhecer que se ele tivesse entrado naquela guerra e matado todo aquele povo, seria ruim para a vida dele. E Abigail foi lá e disse, e ele se alegrou, né, com a palavra dela. Então ele disse: olha, seja tua prudência, bendita seja tu, mesma mulher, que hoje me impediu de derramar sangue, e por minha própria mão me vingaste. Na hora ele já reconheceu. Ele viu quem era aquela mulher. Então, queridos, que ferramenta foi essa mulher na vida de Davi? Foi um canal de bênção na vida dele, né? Porque com a sua atitude ela impediu o rei de matar muitos, de derramar muito sangue. E Davi lhe disse: sobe em paz à sua casa. Ouvi a tua petição e a ela atendi. Ou seja, eu atendo a sua petição, eu não vou destruir a tua casa, nem os teus servos. Vai, volta para a sua casa. E Abigail volta, né, para sua casa. Quando ela chega na casa dela, o que ela encontra? Seu marido Nabal, bêbado, fazendo uma festa. Ixi, né? Foi o que ela encontrou quando ela chegou na sua casa. E a palavra de Deus diz que ela entrou, viu o marido naquela situação e não abriu a sua boca e não disse nada. Nada. Até ao amanhecer. Eu fico pensando, né? Se fosse uma de nós numa situação dessa. Misericórdia. Eu já ia abrir minha boca sem vergonha. Eu fui lá resolver problema que você criou. E agora chego em casa, você está nessa situação. E ó, meninos. E a boca ia continuar falando, sabe-se Deus o quê? Mas olha a sabedoria dessa mulher. Ela olhou, não vale a pena, né? Ficou quietinha e deixou o marido lá na festa bebendo. E a palavra de Deus diz que foi até o amanhecer. Dessa forma, né? Então, a palavra de Deus, falando nisso, né, que a mulher ficou quieta, não dizendo nada. A palavra de Deus, ela fala para nós que há tempo para falar e há tempo para se calar. Nós precisamos discernir o tempo, né, amadas? Será que agora é a hora de eu falar ou é a hora de eu ficar quieta?
Porque muitas vezes, se você ficar quieta, nossa, muitas coisas podem ser diferentes. Você vai evitar muita coisa. Eu estou aprendendo isso, porque, meu Deus, eu sou colérica, né? Meu temperamento é daquele mais duro que tem. Mas eu tenho buscado o Espírito Santo de Deus para me ajudar. Para me ajudar a controlar o meu temperamento. Não que ele seja ruim, não. Todos os temperamentos são bons. Mas precisa ter equilíbrio, né? E eu, colérico, geralmente não tem muito equilíbrio. Eu tenho buscado, Deus me ajuda. E já tenho visto muito resultado, irmãos. Na minha casa. Com meu esposo, meus filhos, meus netos, a minha família. Por quê? Porque nós devemos dominar o nosso território, amém? É no nosso território que nós fazemos a diferença. É ali que nós somos bênçãos. Então, nós precisamos aprender isso. E nessa noite o Senhor nos ensina tudo isso com a vida dessa mulher, né? E aí ela entra. Quando ela faz isso, que ela fica quietinha, não fala, não reclama de nada, né? Entra aí na vida dela, nós podemos ver o que? Um fruto do Espírito Santo, amém? Chamado o quê? Domínio próprio. Hoje nós estudamos isso, né, amados? Quem fez o curso? Domínio próprio. Quando nós conseguimos nos dominar, nós evitamos muitas coisas ruins. Muitas. E esse é um fruto que a mulher, não só a mulher, todos nós precisamos ter. Mas a mulher precisa buscar muito. Porque ela convive mais em casa, com os filhos, com o marido, é mais peso em cima dela. Então nós precisamos muito desse fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio, para as nossas vidas. E isso foi encontrado ali na vida dessa mulher, né? De Abigail. E aí, pela manhã, né? Ela chega ao marido, que já estava sóbrio, e relata a ele tudo o que tinha acontecido. Passado 10 dias, diz a palavra de Deus, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Você viu? Não precisou Davi matar ninguém, né? O próprio Deus fez justiça para com Davi. Então, Davi manda, quando ele sabe, né, fica sabendo da morte de Nabal, ele manda um dos seus moços dizer a Abigail que deseja tê-la como esposa. Que homem não vai querer uma esposa dessa, hein? Que homem não vai querer uma esposa assim? Com toda essa sabedoria, sensatez, humildade, né? E rei Davi já tinha muitas esposas. Mas quando ele soube que Abigail ficou viúva, ele já mandou o moço, vai buscar, porque vai ser minha esposa. E a palavra de Deus fala, né, que o moço foi lá, né, e disse para ela. E ela se apressou, ela não era boba, né? Rapidinho ela arrumou as coisas dela e servas delas e se foi ao encontro de Davi. E a palavra de Deus diz que Davi se casa com ela. E o que aconteceu quando se casa com o rei? Se torna uma rainha. Glória a Deus, mulher. Se tornou uma rainha. Com certeza, né? Conselheira do rei. Porque ela que havia chegado ali, conversado com Davi e evitado todo o mal que ia acontecer com a vida dele. Quantas vezes você tem feito isso na sua casa? Orientado, conversado, meu amor, meu marido, vamos conversar? Eu acho assim, né? Eu penso que você vai estar tomando o lugar de sacerdote, não, mas você pode orientá-lo sim, conversar sim.
Se ele ouvir, amém. Se ele não ouvir, padece ele e nós também. Né? Porque não tem como a gente falar, não, agora você vai se lascar para lá sozinho. Tem a mulher e tem os filhos, a casa toda padece. Mas nós podemos tentar, amadas, amém? Nós podemos tentar. Vamos conversar. Posso conversar um pouquinho com você? E muitas vezes nós conseguimos mudar a ideia do homem, né? Muitas vezes ele ouve. E quando ele te ouve e ele viu que deu certo, aí ele fica mais